Opala Standard. O Opala de entrada entrega a verdadeira essência do projeto, robustez mecânica absoluta e zero frescura. Lançado com o clássico motor 2.5 de 4 cilindros de 80 cavalos ou imponente 3.8 de 6 cilindros em linha com 125 cavalos, ele trazia uma engenharia puramente funcional. A experiência a bordo era raiz, o icônico banco dianteiro inteiriço para 3 passageiros, estofamento simples de vinil, painel básico sem contagiros e o câmbio manual de 3 marchas com alavanca na coluna de direção. Os freios eram a tambor nas 4 rodas e a direção, puramente mecânica, exigia braço nas manobras. Sem frisos cromados ou luxos, o foco aqui era a durabilidade. A suspensão dianteira independente com braços sobrepostos e o eixo rígido na traseira foram projetados sob medida para aguentar o asfalto castigado do Brasil. Era a escolha racional e indestrutível para frotas, taxistas e famílias que precisavam de um verdadeiro tanque de guerra para o dia a dia. Opala Gran Luxo. Chegando no início dos anos 70 para ditar as regras do mercado premium nacional, o Gran Luxo assumiu o posto de topo de linha focado no conforto executivo. Ele estreou a belíssima carroceria Coupé Hardtop, sem a coluna central, na linha Opala, entregando um visual imponente de linhas fluidas. Sob o capô, a estrela era o refinado motor 4.1 de 6 cilindros, que entregava 140 cavalos e um torque abundante em baixíssimas rotações, permitindo retomar velocidade na estrada sem o menor esforço. A cabine era um show à parte, teto revestido em vinil exclusivo, painel completo com relógio analógico, console central e bancos com texturas finas. A dinâmica de condução era o sinônimo do luxo da época. Suspensão macia que isolava os impactos do solo e um motor silencioso que trabalhava com muita folga. O carro ideal para quem exigia status e autoridade na estrada. Opala SS. A face de alta performance e comportamento arisco da linha. O SS, ou Super Sport, foi projetado para quem queria esportividade legítima com tração traseira. O visual era agressivo, marcado por faixas pretas foscas no capô e nas laterais, rodas esportivas de tala mais larga, grade exclusiva e faróis de milha embutidos. Por dentro, ele entregava bancos com encosto alto, volante de 3 raios e o cobiçado contagiros no painel. O motor 4.1 inicial entregava 140 cavalos, mas o ápice veio com o lendário motor 250S. Equipado com comando de válvulas mais bravo, tuchos mecânicos e carburador de corpo duplo, ele despejava 171 cavalos brutos e levava o Opala perto dos 190 km por hora. Dirigir um SS exigia habilidade. Com 31 kg de torque instantâneo empurrando as rodas traseiras e freios dianteiros a disco, ele garantia arrancadas brutas e uma estabilidade muito mais firme nas curvas. Opala Caravan. A Caravan expandiu o universo do Opala, entregando toda a versatilidade do sedã em formato de perua de 2 portas e linhas extremamente harmônicas. O grande trunfo do projeto era o aproveitamento de espaço. Mantendo o mesmo entre-eixos do sedã, ela oferecia um porta-malas generoso com assoalho plano e plano de carga baixo, o que facilitava demais o transporte de bagagens. Para compensar o peso extra que a traseira poderia carregar, a engenharia da Chevrolet recalibrou as molas helicoidais e os amortecedores traseiros, garantindo que a Caravan mantivesse o mesmo rodar confortável e seguro do sedã, sem empinar a frente nas curvas. O motor 2.5 de 4 cilindros garantia economia para o trabalho diário, mas foram as versões equipadas com motor 4.1 que transformaram a perua na melhor estradeira do Brasil. O ápice de sua história foi a rara Caravan SS de 1978, equipada de fábrica com motor esportivo 250S. Opala Comodoro. O Comodoro surgiu na metade dos anos 70 como uma resposta cirúrgica da GM para quem buscava um refinamento extremo, mas com total discrição, assumindo o papel de intermediário premium da linha. Visualmente, destacava-se pelo clássico teto de vinil e calotas com desenho exclusivo. Na cabine, o luxo se sobressaía através do requintado tecido de veludo cotelê navalhado nos bancos, forrações de porta acolchoadas e apliques que imitavam jacarandá no painel. De série, o Comodoro já passava a oferecer mimos como a direção hidráulica, tornando a condução extremamente leve, e ar-condicionado opcional. Equipado na maioria das vezes com motor 4.1, acoplado um câmbio de 4 marchas com acionamento preciso no assoalho, entregava um rodar silencioso, linear e aristocrático, feito sob medida para a classe alta da época. Opala Diplomata. O topo absoluto da engenharia da GM nos anos 80, criado para competir diretamente com os carros mais caros do país. O Diplomata adotou um novo design de linhas retas e focou totalmente em tecnologia, conveniência e conforto. A lista de equipamentos de série era revolucionária para a época. Direção hidráulica progressiva, ar-condicionado integrado de alta capacidade, travas e vidros elétricos com temporizador, retrovisores elétricos e o cobiçado toca-fitas digital. O motor de 6 cilindros 4.1 a álcool entregava 134 cavalos líquidos com fôlego de sobra, e podia trabalhar em conjunto com uma transmissão automática de 3 velocidades, operando com trocas suaves que priorizavam o conforto. Calçado em pneus radiais largos e equipado com freios a disco ventilados na dianteira, oferecia um isolamento acústico cirúrgico e estabilidade impecável na rodovia. Curtiu? Deixa o like e já se inscreve no canal. Até mais!